Ao longo dos séculos, a fé cristã sempre esteve sob ataque. Críticos, céticos e controvertidos religiosos sempre tentaram desacreditar a fé em Cristo, acusando-a de ser sem consistência lógica. Responder com coerência àqueles que pedem a razão da nossa fé é o que fazem os apologistas cristãos. Desde o início da igreja, os apologistas sempre tiveram muito trabalho para esclarecer os contradizentes. Um dos mais renomados apologistas da atualidade é Josh McDowell. Nos Estados Unidos, o diretor executivo da CPAD, Ronaldo Rodrigues de Souza, encontrou-se com Josh. O resultado dessa conversa você confere agora, aqui no Movimento Pentecostal. Josh, fala um pouco sobre o seu ministério. O meu ministério durante os últimos 50 anos, e este é o meu 51º ano, tem sido dedicado basicamente aos jovens. Nós ajudamos aqueles que estão relacionados aos jovens em duas áreas. A primeira área é verdade sobre a fé cristã. Evidências que exigem uma resposta nossa. Tudo isso é real? A ressurreição aconteceu? Cristo é o Filho de Deus? Você pode realmente confiar na Bíblia? E então, a segunda área fundamental é a apologética sexual. E ela trata da questão da moralidade sexual, a partir de uma perspectiva bíblica, médica e cultural, para ajudar pais, pastores, líderes de jovens e todos aqueles que estiverem relacionados aos jovens. O objetivo é ajudá-los a ter a visão mais saudável que poderiam ter a respeito da vida sexual e que está contida nos ensinos das Escrituras. Por que o Brasil está incluído nesse seu tour? Claro, se você não for ao Brasil, você não poderá se considerar uma pessoa relevante. Você não poderá se considerar alguém realmente vivo até que faça uma turnê pelo Brasil. E como eu já fiz duas, eu posso me considerar alguém que está vivo. Mas, se alguém pensar em toda a América Latina sem pensar no Brasil, estará louco. Eu acredito que, quando você considera o português em relação aos outros idiomas falados no mundo, ele deve estar entre os 3 ou 4 mais falados. Então, eu quero vir e fazer parte da igreja que está no Brasil, impactando a juventude a favor de Cristo. Para que público este evento é voltado, Josh? Que tipo de pessoas participarão deste evento? Não, é um evento para jovens. Alguém pode dizer, o quê? É um evento relacionado a eles, mas os seminários não são para os jovens. Estes seminários são direcionados àqueles que influenciam a juventude. Líderes de jovens, voluntários que trabalham com eles, pastores, pais e professores. Estas são as pessoas que eu quero influenciar, apresentando a eles verdades bíblicas, verdades médicas e verdades culturais, o conhecimento e a confiança necessária para transmitirem estas verdades a centenas de milhares de jovens. Então, podemos dizer que são eventos para líderes. Quanto tempo dura esse seminário? Qual é o comprometimento? Bem, meu desejo é que tenha 12 horas de duração. Por exemplo, das 8h30 da manhã às 8h30 da noite. Então, como você pode ver, é um seminário de trabalho. Estamos fazendo em um único dia por questões financeiras e administrativas. Mas o meu desejo é que quando estes líderes saírem dali, no final do dia, cada um possa dizer, uau, valeu a pena participar. Nós fizemos 2 seminários no México como teste. Quando eu disse que queria ir das 8h30 da manhã às 8h30 da noite, alguém me disse, não é assim que nós fazemos aqui. Mas então eu disse que era como eu gostaria de fazer. Então me responderam que fariam, porém as pessoas se retirariam, eu disse essas coisas. Sabe o que aconteceu? Uma única pessoa se retirou ao longo dos 2 seminários. E, na verdade, tínhamos mais participantes no final do evento do que quando os iniciamos. E começamos mais tarde, porque era o costume mexicano. No final, pela primeira vez no meu 51º ano de ministério, depois de tantos seminários em tantas partes do mundo, não tive sequer um comentário negativo em todos os tópicos da avaliação final feita pelos participantes. E a razão de tudo isto é que 95% do material apresentado àqueles líderes de jovens, voluntários, professores e demais participantes eram novidades para eles. Eu quero fazer isso no Brasil. Uau! Josh, aproveitando este momento,
A CPAD está lançando no Brasil um livro de sua autoria, Ressurreição. Poderia falar um pouco sobre este livro? Sempre tive um sonho, fazer uma declaração definitiva sobre a ressurreição, pois é um ponto principal. Participei de mais de 250 debates em várias universidades em todo o mundo. Em um debate deste, se você não puder mostrar que a ressurreição de Cristo é um fato comprovado, tudo estará perdido. Então, escrevi o livro para aproximar duas gerações diferentes, a da minha esposa e a do meu filho. São duas gerações de duas culturas diferentes, uma cultura madura e uma jovem. E meu filho, que é muito inteligente, acrescentou muito a este trabalho. Assim, procuramos tratar a ressurreição sob determinados aspectos. Primeiro, é uma verdade histórica? Você pode dizer com ousadia e confiança, eu creio na ressurreição? Em segundo lugar, vêm as perguntas. E então, o que a ressurreição significa para a minha vida? Se a ressurreição não tivesse acontecido, como isto afetaria a minha vida? Estes são os aspectos abordados pelo livro. São valiosos. Creio que ao abordarmos qualquer parte da verdade, devemos ensinar as Escrituras, aquilo que Jesus fez e a ressurreição. Esta é a parte fundamental da fé cristã. Porém, o ponto mais importante é a ressurreição. É crítico. Você se lembra que Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, você poderia ter toda a fé do mundo, falar todas as línguas que quisesse, edificar todas as igrejas que quisesse, porém tudo seria em vão? Por quê? Porque tudo seria falso ou inútil se Cristo não tivesse ressuscitado. E por esta razão escrevi o livro, e nele provei os meus argumentos. No final, vemos que é necessário ter mais fé para rejeitar a ressurreição do que para aceitá-la. Para encerrar nosso bate-papo, gostaria de dizer alguma coisa para a igreja no Brasil? Eu gostaria de lhes dizer algo que diria a todas as igrejas em todas as culturas do mundo hoje. Por causa da internet, você jamais poderá cantar aquela velha cantiga. Nós não fazemos assim em nossa cultura. Ou ainda, em nossa cultura nós não dizemos isso. Não importa. Expressões como estas passaram a ser marginalizadas por causa da internet. Você pode dizer, o quê? Sim, você já não pode mais dizer. Em nossa cultura fazemos assim. Expressões como esta passaram a ser marginalizadas por causa da internet. Assim, a maior armadilha por causa de Cristo, para o corpo de Cristo, para a igreja, para as famílias cristãs, para a pureza de nossa juventude, é a imoralidade sexual que chega às pessoas através da internet. A maior armadilha não está nas próximas eleições. Não são os agnósticos, céticos e ateus com todos os seus argumentos. De fato, estas também são armadilhas e precisamos lidar com elas. Porém, esta é a armadilha número 1 e universal e penetrante. Pastores, voluntários que cuidam da juventude nas igrejas e pais, estejam alertas no Brasil, porque basta um clique para que um jovem caia nesta armadilha. Não podemos mais criar nossos filhos conforme algum modelo já conhecido em qualquer cultura deste mundo. Se você é um pai ou uma mãe, se você trabalha com jovens, se é um pastor ou um professor ou professora, eu peço que você participe de um de nossos seminários por amor aos seus filhos e jovens, pelas crianças que fazem parte da igreja onde você serve ao Senhor e pelos jovens no Brasil. Deixe-me trabalhar com você para que juntos possamos causar um impacto positivo nesta área. E estou ansioso por encontrá-los em nosso seminário. Muito boa essa entrevista. O Josh McDowell vai estar no Brasil o ano que vem, hein? Você não pode perder. E hoje eu quero falar com as pessoas que estão passando luta. Aí tem gente que chegou em casa e falou, é comigo mesmo, né, Carla? É com você mesmo. Olha, tem uma coisa na vida que a gente precisa aprender. É a nossa posição. Quando nós nos posicionamos diante de um problema. A Bíblia, ela nos encoraja do começo ao fim, a perseverarmos. Se você está passando por uma luta muito difícil, não fique parado. Coloque a sua luta aos pés do Senhor. Coloque o seu problema aos pés do Senhor. Levante a sua cabeça e siga com a sua vida. Por que eu falei isso? Porque tem gente
que fica pensando no problema o dia inteiro, não consegue fazer outra coisa. A pessoa deixa que aquilo ocupe a mente dela. Precisamos tomar uma posição diante de Deus como cristãos. Se você é cristão, está em conformidade com a palavra do Senhor, posicione-se hoje como um vencedor, porque Jesus disse que ele venceu e nós também venceremos. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Levanta desse sofá hoje, sai dessa tristeza hoje, coloca aos pés do Senhor e vai levar a sua vida. A atitude tem que ser sua. Começa em nós a atitude. Não adianta ficar sentado se lamuriando, esperando que o Senhor desça do céu para mandar você levantar. Não! A Bíblia é feita de milagres, sim, mas Deus sempre requereu atitude. Moisés andou à frente do povo todos aqueles anos. 40 anos o povo peregrinou no deserto, mas eles andaram e andaram. E eles tinham que caminhar. Caminhe, você não está aqui para ficar parado. Deus não te chamou para ficar sentado nesse sofá chorando o dia inteiro, se fazendo de coitadinho. Para com isso, levanta, vai à luta, porque o Senhor é com você. Você é crente, o Senhor te chamou para ser vencedor, te chamou para brilhar. Então, esse problema, põe aos pés do Senhor. Isso não é nada, isso não é nada. Nada pode parar a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Levante hoje, enxugue as suas lágrimas, coloque esse problema aos pés do Senhor e siga a sua vida. Tem gente que para a vida por anos, pensando só naquele problema. Tem gente, olha, gente, eu estou falando de coisas que eu sei. Tem gente que não sai de casa por causa de um problema. Essa pessoa para tudo na vida dela e depois vai dizer, mas minha vida não anda, porque eu estou com problema, porque olha, o Senhor não me abençoa. O Senhor está pronto para te abençoar. Às vezes o seu escape está lá fora. Às vezes, Deus tem uma bênção para você no seu convívio, na sua empresa, através do seu testemunho, na sua igreja, mas você fica sentado ali, nem ao culto vai mais, porque tem um problema. Meu Deus, o maior problema, Jesus venceu na cruz, sendo crucificado, ele suou gotas de sangue, ele estava como homem, sofreu, suou gotas de sangue e falou para Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele foi até o fim, se o Senhor Jesus foi até o fim, se ele morreu naquela cruz, ressuscitou, não foi à toa. Levante, porque a vitória já é sua. O Senhor Jesus prometeu e vai entregar. Mas é preciso que nós sejamos fiéis. Fidelidade e integridade é tudo para Deus. Então, hoje a palavra do Senhor para você é: levanta e anda, porque o seu descanso não é aqui. O seu descanso é no céu. Até sábado que vem, com mais um movimento pentecostal, se Deus quiser.